Muito boa tarde, minha gente. Tem descrençante aí comigo? Vamos falar de autoestima e autoconfiança hoje para você, terapeuta, ter sucesso, sim? Sem autoestima, sem autoconfiança, não dá para se sentir bem, não dá para fazer bem para o outro, não dá para ter o sucesso, seja lá o significado de sucesso que você tem. Muito bem-vindos todos vocês que estão aqui ao vivo comigo, como tem sido de costume essa semana, na próxima também vai acontecer da mesma forma. Essas nossas mentorias, esses nossos encontros não vão ficar disponíveis depois. Estou honrando cada um de vocês que tem dedicado um tempo para estar comigo aqui ao vivo, tá bom? Enquanto vocês chegam, vou colocar aqui o tema da nossa live, vou colar ali um pouquinho como elevar a sua autoestima. Ei, minha gente, vamos chegando. Vamos chegando que hoje tem conteúdo para transformação aí de vocês. Autoconfiança. Muito bem. Para ser um terapeuta de sucesso, terapeuta profissional, terapeuta de si. Bora lá, então? Eita, será que eu escrevi direitinho? Como elevar a sua autoestima e autoconfiança para ser um terapeuta de sucesso? Antes que essa frase vá lá pra cima, por favor, volta aqui. Eita! Oi, Cris, muito boa tarde. Caminhando à excelência, seja bem-vinda. Sueli, cheguei no final? Não, Sueli, estamos começando agora. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que o tema da nossa live de hoje é como elevar a sua autoestima e a sua autoconfiança para que você sim seja um terapeuta de sucesso. Seja um terapeuta profissional, se essa é a sua busca, a sua visão, a sua meta, ou um terapeuta de si. Bora falar disso hoje? Em outros momentos eu já falei sobre autoestima e autoconfiança e vou focar hoje mais ainda para você identificar se a sua autoconfiança ou se a sua autoestima estão em alta ou estão em baixa e o que é que você pode fazer ainda hoje. Vou falar para você nessa mentoria. O que é que você pode colocar em prática ainda hoje para elevar essa autoestima, para elevar essa autoconfiança, beleza? Muito bem, quero saber se tem descrençante aqui. Eu não tô vendo o símbolo de vocês. Achei! Oi, Rosana! Encontrei uma descrençante aqui, coração representando mente inconsciente e o nosso cérebro. Esses são os nossos símbolos para que a gente se identifique. O cérebro significa as nossas crenças conscientes. Catinha, meu amor. Muito bem, minha gente. Bora lá então? Recados importantes. Como eu falei, vou repetir, essa live não vai ficar disponível, papel e caneta aí, água para hidratação, para cuidar também do corpo físico, certo? E semana que vem a gente tem um encontro a semana toda. Segunda-feira eu tô lá no YouTube às 20 horas, para quem tá chegando agora e nem sabe os horários ainda, tá tudo bem. Às 20 horas eu tô lá no YouTube com um aulão na segunda-feira. E de terça a sexta-feira da próxima semana, só conteúdo sobre prosperidade financeira, sim, para você viver sua missão e ter resultados e entrar nesse fluxo de prosperidade. Lembrando, para quem não me conhece, tem muita gente nova chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camila Ragazzini e eu destravo terapeutas para viverem a sua missão. Por quê? Se tem terapeuta com uma missão de ajudar pessoas e não está ajudando pessoas, está contra o fluxo, está travado e aí não existe resultado, nem financeiro e nem da própria saúde emocional. Olha isso como é importante. Muito bem, o senhor Lauro está pedindo, vou repetir aqui, ó, se fizer sentido para você, a forma para que você contribua também para essa informação, para esse conteúdo, né? Não só sobre autoestima e autoconfiança, mas sobre diagnóstico de crenças, sobre se destravar, sobre viver a sua missão, sobre ter resultado financeiro, ter um equilíbrio da saúde emocional. Se fizer sentido para você, compartilha com mais uma vida. Às vezes essa vida está precisando dessa informação e ela nem sabe que isso existe como possibilidade, tá bom? Muito bem, Rosana, obrigada pelo compartilhamento. Bem-vindo, José. Então, vamos lá. Olha só. Atenção aqui que eu quero muito que daqui a pouquinho vocês vão fazer uma autoanálise, tá bom? E vão anotar aí, acredito que sejam 11 passos para que vocês coloquem em prática para elevar essa autoestima, para elevar essa autoconfiança e sim ter resultado, ter sucesso. Muito bem, como é que vive, como será que vive um terapeuta profissional que está travado, um terapeuta de si que está travado, que está sem resultados? Por quê?
Porque a sua autoconfiança e a sua autoestima estão em baixa. Como será que vive esta pessoa? Como é que será que no dia a dia essa pessoa tem se encontrado? Primeiro, vamos recapitular aqui. O que é a autoestima que tanto se fala? E muitas vezes eu falo de forma automática. Eu nem sei o que é autoestima, Camila. Eu nem sei o que é autoconfiança. Eu já ouvi falar, mas na prática eu não me conheço. Na prática eu vivo no automático. Na prática eu vivo sem sucesso, sem viver minha missão, tá tudo bem. Na prática eu não sei o que é autoestima. Então vamos lá. O que é uma estima? Por quem você tem estima? Por exemplo, você tem uma estima por uma pessoa que você admira, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Você gosta dessa pessoa, você ama esta pessoa, você respeita essa pessoa, você considera essa pessoa. Então você tem uma estima por ela. Quando é autoestima, isso significa que é o quanto eu de fato me amo. Mas não da boca pra fora. É um amor de verdade. O quanto eu me respeito. O quanto eu me admiro. O quanto eu gosto de mim do jeitinho que eu sou. Com o cabelo mais enrolado, com os olhos negros sim, com uma pele que já tem um pouco mais de rugas aqui, com uma barriga X, PTO, não importa. O quanto eu aceito a mim mesma, o quanto eu me amo, isso é autoestima, beleza? Primeiro ponto, vamos trazer clareza e consciência. Vamos para a autoconfiança? O que é autoconfiança? Se eu me amo, se eu me respeito, se eu me aceito do jeitinho que eu sou, com essas rugas aqui, com esse cabelo preto, com esse olho preto também, com às vezes falando uma palavra errada ou não, quando eu olho no espelho do jeitinho com o peso que eu tenho, isso não significa me conformar. Se eu não tô, se tem um desafio na minha alimentação, no meu corpo, eu não me sinto muito bem, mas mesmo assim, isso não significa que eu me rejeite ou que eu me odeie. Eu vou fazer um movimento para me sentir melhor. Isso faz parte do processo humano natural de buscar melhoria. Seja melhoria da minha saúde emocional, da minha saúde física, das minhas relações, da minha saúde financeira, tá tudo bem. Só que uma pessoa que se odeia, ela tem uma autoestima muito baixa. Uma pessoa que se critica o tempo inteiro, que se julga o tempo inteiro, ela tem uma autoestima muito baixa e naturalmente ela não confia nela mesma. E aí, vamos lá, como é que um terapeuta que não confia nela mesma, nele mesmo, vai pra vida? Como é que um terapeuta ajuda uma pessoa se a sua autoconfiança e a sua autoestima, porque falta amor, porque falta respeito, como é que ele vai pra missão? Como é que ele ajuda mais pessoas? É incongruente. Então, como é que vive um terapeuta profissional ou de si, que tem autoconfiança e autoestima baixas? Como é que vive então? Primeiro, anote aí, e eu quero muito que vocês estejam aqui focados comigo para essa autoanálise. A gente não muda nada em nós ou não contribui na mudança do outro, na mudança da nossa família, na melhoria da nossa família, se nós não sabemos o que precisa ser melhorado ou mudado, beleza? Bem-vindos para todos que estão chegando nesta mentoria ao vivo, que não vai ficar disponível depois. Peço que vocês estejam aí com papel e caneta na mão, para que vocês possam sim colocar em prática. Primeiro fazendo o diagnóstico, então, e depois colocando em prática, para elevar essa autoconfiança, para elevar essa autoestima e poder ser, sim, um terapeuta de sucesso. Terapeuta profissional ou um terapeuta de si, beleza? Primeira coisa, um terapeuta, então, que tem autoestima e autoconfiança baixas, se critica o tempo inteiro. Não vou nem falar que, de acordo com a lei da correspondência, uma das leis universais, aquilo que tem dentro tem fora. Aquilo que tem em cima tem embaixo. Isso é uma lei. Vou fechar esse parênteses. Se eu me critico, será que eu não critico demais o outro ou vice-versa? Se eu julgo o outro, será que eu não me julgo demais? Se eu minto pro outro, será que eu não minto demais pra mim? Então, como é que vive um terapeuta que tem autoestima e autoconfiança baixas? Primeiro, ele se critica. Segundo, ele não se valoriza. Ele não se respeita.
Ele deixa que o outro abuse dele. E esse outro não necessariamente é uma pessoa da família. Pode ser uma pessoa que ela acabou de conhecer. Uma pessoa que até então era uma pessoa estranha. O próprio cliente não coloca limite. Quer tanto viver a sua missão, vai para esta missão, mas não põe limite, porque não se respeita. Olha isso. Eu, Camila, já fiz isso. Eu não punha limites. Lá em 2013, em 2014, eu não punha limites nas minhas relações, nem nas relações profissionais, porque tinha uma voz da minha mãe. Lembra, para quem conhece a minha história, a voz da minha mãe, da minha avó? Camila, se sentir bonita é pecado. Deus não gosta, isso é vaidade, isso é coisa feia. É claro que eu preciso equilibrar. Quando eu me aceito, quando eu me respeito, quando eu gosto do que eu vejo, quando eu honro a minha história, quando eu olho para dentro e para fora de forma proporcional. Não é só para dentro e nem só para fora. Não é só me amando e desrespeitando o outro ou vice-versa. Mas um terapeuta que tem baixa autoestima, que tem baixa autoconfiança, se critica, não se valoriza, não impõe limite, não se respeita, se culpa. Lembra que uma das nossas mentorias essa semana, eu falei muito sobre esse sentimento de culpa. Lembram disso? Quem estava aqui comigo sabe do que eu tô falando. Acho que foi na terça-feira. Eu falei muito desse sentimento, dessa crença limitante inconsciente, né? Mas que muito se fala sobre a crença de não merecimento, que tem como cerne, que tem como base ou como centro a culpa. Um terapeuta que vive com baixa autoconfiança e baixa autoestima, ele se culpa. Por quê? Ele acredita que fez, com perdão da palavra, uma baita merda no passado, fez algo errado. E eu lembra que eu expliquei para vocês começarem a substituir essa palavra de erro por gafe. Porque fica mais leve, eu dou um novo significado para isso. E a partir desse erro que esse terapeuta acredita ter feito, ele se culpa. E essa culpa, ele vai levando para a vida inteira. Isso também diminui a sua autoconfiança, isso também diminui a sua autoestima. Esse terapeuta que tem baixa autoestima e baixa autoconfiança se esconde da vida, se esconde das relações. Diz que vai começar amanhã e não começa, ou seja, nem ele mesmo pode confiar na própria palavra. Nem esse comando que ele se dá, amanhã eu começo sim a fazer exercício físico, já sabe que não vai fazer e não faz. Como é que vai ter autoconfiança se nem ele mesmo pode confiar na própria palavra? Não cumpre horários, não cumpre compromissos, não cumpre a própria palavra. Tem um livro interessantíssimo chamado Os 4 Compromissos. Um dos compromissos é: o que eu digo é sagrado. Não pode ser da boca para fora. Isso é básico. Como é que eu quero ter autoconfiança, confiar em mim, contar comigo, se eu digo que vou fazer e não faço? Não tô nem falando do que o outro pensa sobre mim, porque uma das questões de que quem tem baixa autoestima e baixa autoconfiança é sempre ficar imaginando o que o outro tá pensando sobre ele, e aí se esconde, não vai pra vida. E eu não tô nem dizendo aquilo que esse terapeuta profissional de si diz pro outro, porque se o outro perde a confiança em você, já é um peso. Mas e aquilo que você diz pra você e você não cumpre? Se é um cliente, então, pior ainda. E é claro, tem momentos que você diz que vai atender, por exemplo, aquele cliente. E acontece um imprevisto, é natural, acontece. Somos humanos, não temos controle de tudo. Mas se isso é uma regra, eu preciso começar a levantar uma luzinha de alerta. Será que eu estou de fato fugindo, procrastinando, como eu falei na nossa aula lá do YouTube, numa segunda-feira passada? Será que eu tô me sabotando? Por quê? Porque eu também não tenho autoconfiança, porque eu também não tenho autoestima. Um terapeuta que tem baixa autoconfiança e baixa autoestima não se posiciona, não diz o que pensa, não faz com amor e respeito o que acredita. Não é íntegro consigo e muitas vezes não é íntegro com o outro.
Se compara, e sempre que se compara com alguém externo, se compara para menos. Ei, Vanessinha, meu amor, você tá aí, minha porqueira. Né? Sempre se comparando e se comparando para baixo. Aí vira aquele ciclo repetitivo negativo, que a gente pode, que eu gosto de chamar de ciclo repetitivo negativo, né? E vou explicar isso na nossa aula, na nossa Masterclass dia 16, às 20 horas, o link tá na minha bio, sobre esse ciclo. Por mais que eu queira e por mais que eu faça, os meus resultados são sempre os mesmos, sempre me sabotando, sempre dando um passo para frente e vários para trás, sempre me escondendo, sempre cada vez mais travada, né? E aí, que mais? Então, basicamente, esses são os pontos para que você se analise, vamos nos analisar ainda mais já, mas para que você diferencie, você que é terapeuta profissional ou de si, e você que quer ser, por exemplo, um terapeuta, porque sabe que a sua missão é ajudar pessoas. Se você tem autoconfiança e autoestima baixos, normalmente esses são os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu PEC. Agora, como é que vive um terapeuta com autoconfiança e autoestima em alta? É o oposto. Vamos relembrar? Primeiro, sabe o seu valor. Agora que são elas. Nessa mentoria eu vou dizer, de fato, como é que você consegue se valorizar? E é o oposto, preste bastante atenção, daquilo que normalmente um terapeuta tem vivido, que é o estar travado. Quem não está vivendo a própria missão? É o oposto. Como é que eu consigo me valorizar? Por quê? Se eu não me valorizo, como é que o outro vai me valorizar? Se eu não dou valor em mim, por mais clichê que isso pareça, como é que o outro vai dar valor em mim? A forma como eu me relaciono comigo, inclusive, é a forma como o outro vai se relacionar. Quando eu não dou valor para mim, o outro também não vai dar. Seu primeiro ponto. Não sabe o seu valor. Agora sabe o seu valor. A gente está falando agora como é que vive o terapeuta que tem autoestima e autoconfiança alta, certo? Então ele sabe o seu valor. Ele sabe o que é importante para si. Para quem estava na mentoria de ontem, que eu falei sobre valores, valor físico e valor forte, lembra disso? Se eu nem sei qual é o meu valor, o que é importante para mim, como é que eu vou ter então autoconfiança, autoestima também, se eu nem me conheço? Esse é um ponto básico. Agora, aquele que tem autoestima e autoconfiança alto sabe o que é importante para si. Inclusive, uma dessas importâncias é viver a própria missão. E se está vivendo a própria missão, começa a falar mais sim para si e mais não para o outro. Não é para rejeitar o outro, é para se colocar como importante. É para colocar a própria missão como viver de terapia ou ser um terapeuta foda, com amor e respeito, como importância. Isso precisa acontecer. Certo? Muito bem. Nas gafes, dá risada dela mesma, dá risada dele mesmo. É diferente de eu sofrer. É diferente de quando eu falei alguma besteira ou eu fiz alguma coisa que não foi legal. É diferente de eu ficar remoendo aquilo. Um terapeuta com autoconfiança e autoestima dá risada das próprias gafes. Dá risada daquilo que fez, entre aspas, de errado. O terapeuta com autoconfiança e autoestima alto se perdoa, não fica murmurando. Sabe que o importante é daqui pra frente. Que nada vai adiantar ou vai só piorar se eu fico só olhando pro meu erro do passado. Ele olha aqui, a partir daqui pra frente. Ele faz um movimento que eu vou ensinar pra vocês já, de auto-perdão, de aceitação, de valorização. Esse terapeuta, ele vai pra vida, ele vive de fato a sua missão. Ele olha pro espelho e ele gosta do que vê, mas não só o corpo físico. Ele gosta do que vê também internamente. Caramba, hein, Camila? Aquilo que você fez foi muito legal, contribuiu demais. Olha a sua história, Camila. Olha, Claudinei, a sua história. João, Maria, olha os seus feitos. Olha quão importante foram e são os seus feitos. Mais do que olhar para o espelho e se amar ou gostar do que vê, mas olhar para a própria história, para os próprios feitos, para o próprio processo de aprendizagem. Um terapeuta com autoestima e autoconfiança se posiciona. Não foge da raia. Lembra do leão?
É leão. Não é hiena. Não fica gritando, comendo carniça, julgando, criticando. Ele olha nos olhos. Ele enfrenta. E ele sabe que por mais medo que ele esteja sentindo, mas ele está enfrentando, tem um aprendizado ali. É assim que vive um terapeuta profissional ou de si com autoestima e autoconfiança altos. Admira o que faz, admira a sua história, se respeita e sabe colocar limites, cumpre o que promete, tem congruência entre o que pensa, entre o que diz, entre o que sente e entre o que faz. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Pode ser que eu me atrase e peço desculpas quando eu me atraso. Vou ter que adiar um pouco mais, mas eu faço. A minha palavra é importante. Um terapeuta com autoestima e autoconfiança elevados cuida de si, por exemplo, mentorados meus que estão aqui nessa mentoria de hoje, sabe colocar em prática o próprio ritual, vive o ritual descrençar, cuida de si antes de cuidar do outro. Agora vamos fazer uma autoanálise mais profunda. Quero que vocês se analisem aí, tá bom? Como é que vocês têm se tratado? De 0 a 10, coloque aí. De 0 a 10. O quanto eu tenho me tratado bem? 10. Me trato muito bem. Cuido de mim. Vivo o ritual. 0. Eu só tô preocupada em tratar bem o outro, mesmo que eu não queira. Me desrespeitando. De 0 a 10, terapeuta, quanto você tem se tratado bem? O quanto, vamos para outra análise, o quanto você tem se valorizado, colocado limite. Aqui não, bonitão. Aqui você não invade. Até aqui você pode ir, a partir daqui não. Por quê? Porque eu cuido do meu campo, eu cuido de mim. Eu cuido da minha carreira, eu cuido da minha missão, eu cuido da minha vida. Eu cuido da minha mente consciente, das minhas emoções. Aqui não. Até aqui você pode ir, a partir daqui não. Que se impõe, o quanto você tem se imposto, o quanto você tem se colocado limite, o quanto você tem sentido amor por você, o quanto tem feito aquilo que te dá prazer, o quanto tem dito para o outro, é para vocês se analisarem, terapeutas, o quanto você tem dito para o outro não, porque sabe o que é importante para você, se priorizado. Porque sabe que a forma como você se trata é a forma que você vai ser tratado por um cliente, por um familiar, por um parceiro, por um colaborador. Bom, a sua autoconfiança, eu marquei aqui algumas coisas para eu não esquecer de falar para vocês, porque senão eu vou, né? Aí até eu voltar, aí eu me perco, mas vamos lá. A Juliane disse, só não é 10 porque procrastinei até aqui com a meta financeira. Juju, se perdoa. E agora foca nessa financeira. Então temos blocos, né? Tem momentos que a gente foca, por exemplo, na relação amorosa. E aí essa relação amorosa tá fluindo porque eu já me amo mais. Aí eu posso olhar para outras áreas, focar de fato. Semana que vem, de terça a sexta, tô aqui para prosperidade financeira. Beleza? Para que vocês possam viver de fato esse fluxo de prosperidade financeira. Porque tudo começa na sua programação mental, nas suas crenças. Beleza? Muito bem, então vamos lá. A sua baixa ou alto, depois que você faz um processo e é alta confiança, autoestima, pode ser que você tenha saído de uma baixa autoconfiança e baixa autoestima, mas você começou com essa baixa, ou você já tem essa alta na sua história, começando pelos seus pais, pela relação dos pais, pela relação dos seus cuidadores, pela relação das pessoas que mostraram a vida para você inicialmente. E eu lembro de uma cena muito forte pra mim, já contei e vou falar pra quem nunca me ouviu falar sobre isso. Eu lembro que eu era criança, mas eu nunca vou esquecer dessa cena. Talvez isso tenha me dado mais força para confiar em mim mesma, mesmo tendo perdido mãe, né, o meu pai se distanciado, enfim. E foi uma vez, não foi uma vez, foram várias vezes, se repetiu isso. Meu pai dirigindo o carro e eu lembro que tinha uma viatura da polícia do lado direito. E eu tava aqui na janela da direita atrás, né, tava como passageira. E
E meu pai acelerou e passou aquele carro da viatura de polícia. E pra mim, eu não sei em que momento isso aconteceu, mas era como se o policial, para as crianças é muito isso, né? O policial é uma autoridade. A gente tem que se curvar muitas vezes. Para muita autoridade a gente acredita que tem que se curvar. E naquela minha cabeça, aquele meu padrão, né? Naquela minha configuração mental, eu jamais podia imaginar que meu pai podia ultrapassar a viatura de polícia. E eu falei, pai, você passou a viatura. Como você fez isso? E ele falou assim, Camila, eu não fiz nada de errado. Se eu não fiz nada de errado, eu vou ultrapassar sim. Pela esquerda, vou ultrapassar o carro de polícia. Aquela cena ficou muito forte pra mim. E eu tenho certeza que essa foi uma das cenas porque ela se repetiu. Eu lembro de que muitas vezes meu pai fazia isso. Porque ele tinha confiança nele de que ele não tinha feito nada de errado ou um motivo para aquela viatura parar. E aquilo foi contribuindo para que eu pudesse me sentir confiante. Então, se você hoje ainda não fez um processo de reprogramação mental e de crenças, se você não passou pelo método Descrençar, te convido a fazer isso. Provavelmente, olhando para o pai, olhando para a mãe, faltou essa confiança neles. E naturalmente, você, para pertencer ao grupo familiar, isso tem um envolvimento emocional, você seguiu o que o pai falava, seguiu o que o pai fazia, seguiu o que a mãe falava e fazia. Porque a gente só tem uma configuração aqui, a gente só tem as informações nas nossas células, na nossa mente inconsciente principalmente, que representa 95% de quem nós somos, a partir destas referências, que tem muito envolvimento emocional. A gente vai repetindo pensamentos, emoções, comunicações e comportamento, vendo o nosso pai, vendo a nossa mãe, vendo os nossos avós, os nossos cuidadores, os nossos professores. E se hoje, de novo, se você nunca fez um processo de reprogramação de crenças para elevar essa autoconfiança, para elevar essa autoestima, que hoje pode estar em baixa, olha para sua história. Percebe como seus pais se tratavam. Percebe como eles tanto se tratavam, mas quanto se tratavam eles com eles mesmos. Perceba isso. Escreva a sua história. Traga para consciência. Escreve na terceira pessoa, para que você comece a identificar esses padrões. Olha isso, esse comportamento aqui é muito parecido com o comportamento da minha mãe. Isso aqui que eu faço hoje é muito da fala do meu pai. Mas não é para você grudar na dor. É para você fazer um movimento de ressignificação, de transformação, de mudança. Se você quiser, obviamente, porque tá tudo bem, você pode continuar sem autoconfiança, né? Ou com baixa autoconfiança, com baixa autoestima, tá tudo bem, são escolhas que nós fazemos no nosso momento, tá bom? Mas olhe, eu te convido a olhar para sua história, tá? Vamos lá para os passos agora, para quem hoje considera isso que eu trouxe, percebeu que a autoconfiança tá baixa, que a autoestima tá baixa, vamos para a prática. Anote isso porque essa live não vai ficar disponível como eu tenho falado para vocês e é importante que vocês coloquem em prática. Se não der para colocar em prática esses 11 passos que eu defini aqui para trazer para você hoje, que você coloque 1, 2, 3, mas coloque. Se você não tem autoconfiança, se você não tem autoestima, não tem como ter ou ser um terapeuta de sucesso, ser um ser humano com mais resultado, seja ele financeiro, nas suas relações. Beleza? Primeira coisa, para imediatamente, você tem que trancar o seu julgamento para si, as suas críticas. Você tem que estar muito presente para isso. Se for necessário, coloca uma pulseira no seu braço que seja uma âncora para você. Que você se lembre que esta pulseira representa o você travar a crítica para si. Parar de se criticar, se você se critica demais até aqui, já virou um hábito, é costumeiro para você. Então, se for possível e se é necessário para você, você vai pagar esse preço, coloque um elástico que seja no braço, coloque algo que represente, você olha e você lembra, ei, não posso me criticar. Quer dizer, poder você pode tudo, mas vai ter um resultado. Mas primeiro pedido meu para você é, você precisa estar presente pro tanto que você se critica.
Ai, eu sou ridícula. Ai, eu sou horrorosa. Ai, meu cabelo é XPTO. Ai, eu não dou resultado. Ai, eu vivo procrastinando. Ai, eu faço tudo errado. Chega. Chegou. Coloca aí uma pulseira para você se recordar, tá bom? Segunda ação, segundo passo. Auto-perdão. É fácil falar, eu me perdoei, eita, já perdoei minha história, já perdoei os personagens da minha história, mas e o sentimento? Para você mudar isso, que é a aceitação, o oposto dessa culpa, que é o amor de verdade por você, que está diretamente ligado à sua autoestima, e por isso você eleva também a sua autoconfiança, ou seja, você sabe que você pode contar com você confia em você. Para isso eu preciso me perdoar. Eu preciso olhar para os meus erros como gafe, tirar dali um aprendizado. E para isso eu preciso de decisão. É decisão que você precisa, todos os dias. Eu decido hoje me perdoar. Eu decido agora me perdoar. E aí, como é que você faz isso na prática? Falei sobre essa técnica esses dias e vou repetir para você incluir no seu ritual. Olha para o espelho. Se você não tem um espelho em casa, olha para a tela do seu celular, para a câmera do seu celular. E diga, olhando para os seus olhos, diga para você, Camila, eu sinto muito. Camila, eu me perdoo ou eu te perdoo. Camila, eu te amo. Já vou dizer que vai gerar um desconforto absurdo, porque você não está acostumado. No dia que eu ensinei essa técnica em outro tema, eu recebi uma mensagem de uma moça, Camila, há anos eu não me olho no espelho. Edi, muito baixa, faça isso que eu tô ensinando hoje, tá bom? Coloque em prática, por favor, e depois você me conta como você está. Escreve aqui no direct pra mim, tá bom? Mas essa moça me mandou mensagem e eu fiquei... Como pode? Pode, por conta da configuração mental, por conta das crenças. Há anos ela não se olha no espelho. Da mesma forma, recebi comentários no direct também de pessoas que tinham colocado essa técnica em prática depois de dias e se emocionaram e se aceitaram, começaram a se aceitar, mas você precisa ir para esse movimento. Você precisa se colocar nesse desconforto inicial e por repetição e muitas vezes por um choque emocional de nunca ter se olhado. De olhar de verdade. Levanta sua blusa, olha pra sua barriga. Olha pro seu seio. Você foge, não é, mulheres? Muitas vezes. Isso é uma repulsa. Eu aprendi que isso não pode. Isso é pecado, isso é errado. Olhar pro próprio corpo, tocar o próprio corpo, achar lindo. Era isso que eu escutava da minha mãe. Ah, besteira. Eu vou tocando a vida, vou trabalhando, vou cuidando de filho no automático. E aí, como é que fica a sua autoestima? Como é que você vai pra vida pra ajudar pessoas que têm baixa autoestima? Como é que fica a confiança que você tem em você se você não pode nem se olhar no espelho? Há anos você não se olha, você não se entrega, não percebe o divino que está por trás desse físico ou dentro desse físico. Porque o seu divino não está nas nuvens, lá no céu só não. Está em você, inteiro. Você precisa fazer esse movimento. Você precisa se enfrentar. Da mesma forma que você aprendeu algumas crenças, que você aprendeu a se limitar, a se ridicularizar, a se criticar, a fugir da vida, por repetição, por uma emoção forte, você começa a mudar isso, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem também. Você tem livre-arbítrio, são as suas escolhas. Beleza? Tenha o seu ritual descrençar. Para muita gente, isso já é comum. E aí, eu dou um argumento para minha mente quando vem aqueles pensamentos. Ah, você não pode. Ah, você não consegue. Por quê? Por repetição. Eu cuidando de mim, eu fazendo, por exemplo, a posição da realizadora, como a Amy Cuddy ensina, aquela grande psicóloga que fez esse experimento. São só 2 minutos na posição de realizador ou de Mulher Maravilha ou de Superman para poder produzir mais testo, mais testosterona, que é um hormônio de poder. A minha fisiologia, se ela é arcada, se ela é fechada, se ela é escondida,
ou se ela é aberta, se ela é empoderada, mesmo que seja por 2 minutos dentro do ritual descrençar, você já começa a produzir um tipo de hormônio. Você manda um comando para o seu cérebro diferente do que mandou até aqui, que tem feito você diminuir cada vez mais sua autoconfiança, mais sua autoestima. Então faça essa posição todo dia. Mas não é essa posição só de segunda a sexta. É todo dia. Ou você deixa de existir sábado e domingo. Ou você não tem autoestima ou autoconfiança sábado e domingo. É todo dia. Se cuidar é todo dia. Colocar a máscara em si, simbolicamente, é todo dia. Para que eu possa entregar o melhor para o meu cliente, terapeuta. Eu não vou entregar meu resto. Aquilo que está pesado. A minha baixa autoconfiança, a minha baixa autoestima. O meu rosto fechado. A minha cara emburrada. As minhas críticas, as minhas reclamações. Eu tenho que entregar o meu melhor, não só para o meu cliente, para a minha família. Não é só tratar bem o cliente, não é só tratar bem o outro, o externo, o desconhecido. E tratar mal a si, e tratar mal as pessoas da sua família, do seu convívio. Isso é incongruência, incoerência. Você não está sendo íntegro. Para isso você tem que cuidar de você primeiro. Isso não é egoísmo. Nós aprendemos isso, né? Minha mãe falava disso muito, era pecado. Como é que você cuida de você? Como é que você quer comer o último bife da mesa, do prato? Ao invés, dentro da sua consciência, dentro da programação que ela tinha, dentro das razões dela, dentro das crenças dela, dentro dos valores dela, dentro da história dela, os nossos pais precisam ser honrados o tempo inteiro. Mas eu posso olhar para aquela fala que estava aqui o tempo inteiro em mim e ressignificar. E dizer, ok, eu não preciso comer o último bife, mas eu posso repartir. Eu posso pegar um pedaço para mim e dar um pedaço para o outro. Eu posso cuidar de mim e cuidar do outro. Não só o outro, que inclusive por repetição pesa. Eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque por lei tá capenga. Eu só tô indo para um lado, não tô olhando para o outro, não tô equilibrando. Inclusive, terapeutas que têm baixa autoconfiança ou baixa autoestima, que cobra barato pela sessão, que cobra barato, barato é muito é muito de cada um, né? O que é barato pra mim pode ser caro pro outro e vice-versa. Mas, por exemplo, a pessoa que tá fazendo um sacrifício imenso, com medo de perder esse cliente, com medo de ser rejeitado. Por quê? Porque não se cuida, porque não se valoriza, porque se rejeita. Lembra? É lei. Assim como dentro, afora e vice-versa. Lei da correspondência. Ou a lei do ritmo, que é representada pelo pêndulo. Meu pêndulo não tá aqui. Mas, se eu trato mal demais a mim mesmo, obviamente eu vou tratar mal em algum momento o outro. E aí eu não tenho mesmo. Ou se eu sempre fico falando sim, sim, sim pro outro e não pra mim, quando esse pêndulo voltar aqui, vai fazer um estrago. Vai trazer à tona a minha sombra, por exemplo, para quem conhece desse tema. Tem um módulo inteiro dentro do método Descrençar Só de Sombra. Eu preciso olhar para ela. Por quanto eu reprimi. Por quanto aquele pequeno estímulo de alguém sobre mim traz à tona a sombra que eu não lidei, que eu não elaborei, que eu nem sei que existe. O que mais? Estimule. Eu já tô no 5º passo, tá bom? Ó, primeiro, para de se culpar. Para de se julgar. Se perdoe. Olhe pro espelho, diga pra você, Camila, eu sinto muito, Camila, eu te perdoo, Camila, eu te amo, mas é todo dia. Tenha o seu ritual, a posição de realizador. 5º, estimule assim que você acordar. Não adianta, ó, uma prática muito importante que eu quero ensinar vocês é o seguinte. Para quem começa a fazer o ritual descrençar e acorda bem cedinho para poder cuidar de si antes de cuidar do outro, antes de cuidar da família. Se você não se adaptou ainda, por exemplo, com a meditação, várias são as meditações dentro do método Descrençar, né? Se você não se adaptou em fazer a meditação logo que você começa o seu ritual, estimule seu corpo, toque no seu corpo, estimula a energia dele. Nós somos feitos dela. O átomo é pura energia. E quando está num padrão mais que eu posso tocar essa energia, é um tipo de estrutura densa.
O meu corpo tem energia sutil e densa. Não só pelo que eu penso, não só pelo que eu sinto, não só pelo que eu digo, mas o meu físico, esse conjunto de cartilagem, de ossos, de músculo, tem uma energia circulando aqui. Quer fazer experiência? Já teve a sensação de quando você entra num ambiente, ele tá pesado e o seu corpo sente? Estélia, meditação guiada, no método tem várias. Dentro do meu canal do YouTube tem, eu acho que uma gratuita lá, que é da criança interior. Pode fazer, coloca lá Camila Ragazzini, criança interior, e você pode fazer essa meditação que é guiada por mim, tá bom? Lei da correspondência, assim como dentro e fora. Agora, Estelle, para quem tem interesse em fazer meditações também, você pode colocar, se você não faz ainda, Estelle, faz 1 minuto, que é mais que 0, prestando atenção na sua respiração. Os seus pensamentos vão longe, só traga ele de volta para focar na sua respiração. Tá? Estélia, lá no meu canal do YouTube tem, quando acabar a mentoria aqui, porque ela não vai ficar disponível, vai lá no meu canal que você vai ver, acho que é da criança interior que tá disponível lá, tá bom? Mas vocês podem fazer isso o tempo inteiro, várias vezes ao dia. Presta atenção na sua respiração. Tem gente que tá no automático, tem uma inspiração e expiração quando nasce e depois só na hora da morte. Esquece de respirar durante a vida. Acha que isso é bobeira, é baboseira. Não é? Vive no automático, vive com pensamentos acelerados, vive lá no futuro. Não traz presença, não se conecta com o divino. Com a sua centelha. Muito bem. Me perdi aqui, deixa eu voltar. Eu tava falando sobre estimular a energia, né? Vai batendo, fazendo batidinhas no próprio corpo para estimular. Eu vou ensinar uma técnica para que vocês elevem a sua frequência, eleve a sua energia no dia 16, às 20 horas, na nossa Masterclass. Eu vou ensinar uma técnica dessa para que você tenha ainda mais energia para viver sua missão. Para que você comece o estado de presença de fato. Para sair desse modo repetitivo. Para que você, na prática ali, imediatamente já se sinta reenergizado. Por quê? Porque nós temos essa energia. Dependendo do que você pensa o dia inteiro, assim que você acorda, aqueles pensamentos de preocupação, você vai perdendo energia. Você já acorda cansado, não é assim? E aí, como é que você realiza? Como é que você vai pra vida? Como é que você vive sua missão? Dia 16, o link tá na minha bio, belezinha? Próximo, sexta atividade, anote aí. Foque em passar conscientemente para cada parte desse corpo que você tá estimulando, com as mãos em forma de concha. Você tá estimulando, 1 minutinho. Faça esse estímulo, agora mesmo você já pode fazer. Você já vai perceber que o seu corpo parece que fica assim, porque você saiu do automático e começou a estimular o seu corpo, estimular a sua energia. Estimular, e isso envolve, olha que interessante, quando você estimula o seu corpo, seja fazendo exercício físico, ou seja fazendo esse simples exercício de mão de concha para batendo em partes do seu corpo, por mais ridículo que pareça, você também está estimulando as informações na sua mente inconsciente e vice-versa. Aquilo que está no seu inconsciente, o seu corpo sente, e olha o que eu vou dizer, a forma consciente que você estimula o seu corpo, reforça, conecta, estimula a sua mente inconsciente, tá bom? Então, enquanto você está estimulando o seu corpo, por exemplo, você pode agradecer por cada partezinha desse corpo. Agradeça pelo seu crânio, agradeça pelos seus olhos, agradeça pelos seus ouvidos, agradeça pelo seu nariz, pela sua boca, pelos seus dentes. Agradeça pela estrutura óssea, sua coluna. Agradeça pelo seu seio, pela sua barriga, independente de como ela esteja. Mesmo que você não goste dela agora, mas você precisa, lembra do A elevado à 4ª potência? Que eu ensino no método descrençal. O que é o A elevado à 4ª potência? Aceitação. Acolhida do jeitinho que eu sou. Se você não se acolhe, se você não se aceita, não tem autoestima, não tem autoconfiança que dê conta. E aí não tem destravar, não tem sucesso profissional. Não tem como. É sempre de dentro para fora, não ao contrário. Tá? Então, aceitação. E vai agradecendo por essas partes do seu corpo. Beleza? E enquanto você faz isso também, se cuidando, foca na sua missão, terapeuta. Foca em você fazendo os atendimentos com seu cliente, dele te agradecendo. Tudo começa no sutil, na sua mente, uma receita, um jantar que você faça para
ser materializado começa na sua mente, no seu sutil. Você precisa olhar para isso. Foque então no momento em que você está se cuidando, de como vai ser cuidar desse cliente, de ser um instrumento para esse cliente viver sua missão, as reuniões que você vai participar. Foque como você quer, foque como você quer estar, reagir. Começa aqui. Mas aí muitas vezes você não sabe disso, né? Você não sabe nem quais são as crenças que você tem. Não é assim muitas vezes? Você tá no automático, reagindo ao outro, reagindo à vida. Nem definiu a meta de quantos clientes você quer muitas vezes. Tá só reagindo, batendo meta para os outros. Nem tem definido qual é a sua meta. Não é assim? Busque novos estímulos. Já tô na oitava atividade. Busque novos estímulos. Eu falei disso ontem. Você precisa fazer parte de grupos. Porque o ambiente, novos grupos, porque o ambiente faz a grande força. Bruce Linton, no livro A Biologia da Crença, não sei se tá aqui, eu sempre deixo ele perto de mim porque eu tô sempre olhando. Aqui, ó, A Biologia da Crença. Se eu tirar, vai cair o livro. Mas o Bruce é uma das minhas referências. O Bruce Linton, eu ainda vou conhecer pessoalmente, só conheço por cursos à distância. Mas o Bruce Linton fala muito, todos os dias. Ele estimula o tempo inteiro os estímulos, o ambiente. O seu ambiente reforça você. O seu ambiente te faz realizador, terapeuta, ou um procrastinador. As conversas que você tem nesse ambiente, o seu ambiente te cura ou te adoece. Não existe a condenação. Eu acreditei. A minha mãe morreu de câncer. Os meus tios, a família toda. Quando eu entrava em consulta, ou quando eu começava uma consulta a um médico novo, alguém morreu de câncer na sua família? Sim, minha mãe. Tá, e quem mais? Teve mais alguém? Seu pai? Não. Seus tios? Avó? Sim, todos. Então. Você tem que acompanhar, porque é muito perigoso, não é assim? A epigenética tá aí para te mostrar o seguinte: você pode fazer escolhas porque você não é condenado. Eu não acredito na condenação. E quem me fez reprogramar essa crença foi o Bruce. Porque eu acreditava ser uma condenada. Condenada da minha história, condenada da doença, dos 4 antidepressivos, das relações frustradas, das dívidas. Só quando eu comecei, de fato, a reprogramar as minhas crenças, a mudar esses estímulos no ambiente, fazendo parte de grupos de pessoas que me faziam melhor, que me ajudava a sair para esse melhor, para esse reviver, foi que eu comecei a mudar os meus resultados, a minha realidade. Não dá para você mudar a sua realidade, terapeuta, como um profissional, ser um profissional de sucesso tendo os mesmos estímulos. Então, 8º, busque novos estímulos auditivos e visuais. Busque alguém para você modelar. Quem é a sua referência? Para mim, um dos é Bruce. O grande mestre Jesus. Eu busco, muitas vezes, nesse desafio, o que é que esse mestre faria? É desafiador. Meu Deus, como é desafiador. Não dá, muitas vezes, né? Mas eu preciso de consciência, que tem muito para eu caminhar, muito para melhorar. Quem é a sua referência? Quem é que você modela? Esse modelo não precisa estar do seu lado grudado. Você pode ler sobre ele, a biografia dele, pode ver vídeos no YouTube. Pode buscar essa modelagem. Para você sair da condenação, você precisa ter um modelo. Isso é muito falado na programação neurolinguística. Você precisa de uma modelagem. Para isso, o que é que você quer realizar? O que é que você quer realizar, terapeuta? Quantos clientes você quer? Quanto financeiramente você quer ter por mês? Você não sabe. Qualquer resultado basta, não é? Precisa modelar. A gente já tá acabando. 9, cuide do seu corpo físico. Nós temos 7. Trabalho com 4 resumidamente dentro do método Descrençar. Um dos corpos que nós temos, corpo físico, essa soma de cartilagem, músculo, você precisa cuidar dele. É esse veículo que te leva para você viver sua missão, sabia disso? É esse corpo físico que faz você estar diante do seu cliente, sabia disso? Fazendo suas reuniões, fazendo suas lives. Como é que eu não vou cuidar? Como é que eu não vou cuidar do meu corpo físico? Não faz sentido. Teve uma época aqui no Instagram mesmo que eu postava algumas fotos de fazendo exercício físico. E aí tinha pessoas assim, eu não lembro exatamente a palavra, mas pessoas assim, nossa, que besteira.
Que besteira cuidar do físico. Mas é esse físico que faz você ir para um lado e para o outro. É esse físico que faz você viver a sua missão. Como é que é besteira? E aí você diz o que pra você? Segunda-feira eu começo a cuidar do meu corpo. Não precisa ir pra academia se você não quiser e não puder. Faça 10 polichinelos na mesa, na sala. Arrasta um pouquinho a mesa e faça os seus polichinelos. Faça uma caminhada em volta da mesa que seja. Sempre dá jeito. Pra quem quer. Pra quem não aguenta a condenação. Pra quem quer de fato ser terapeuta profissional, terapeuta de si com resultados. Sem mimimi, sem justificativas, sem desculpinhas, fazendo. Cuidar do corpo que te leva para onde você precisa ir é básico. Aí você diz que vai fazer na segunda-feira, como eu estava falando, mas não faz. Como é que você quer ter autoconfiança? Se você não confia em você, se você diz que vai fazer, faça. Pode acontecer de naquele dia alguma coisa que não é regra, é exceção? Pode. E tá tudo bem. Se acolha, se aceita, agradeça por isso, mas busque agir diferente. E não se conformar. Lembra da forma de bolo? Você amassa. Se você se conforma, você vai pra dentro dessa forma de bolo e fica ali num quadradinho só, na sua vida, com os mesmos resultados, reclamando, criticando, julgando, ganhando peso, não fazendo diferente. Mas se você aceita, isso já é um comando. Ok, isso aqui é assim agora. Isso aqui é assim agora. Mas eu não sou condenada. Essa é a primeira crença que você tem que ter. Falei disso ontem. Para você mudar a sua vida, para você ser um terapeuta de sucesso, você precisa ter a crença. Eu não sou condenada. Eu faço escolhas. Eu administro, inclusive, esses desafios que estão aqui. Olha para sua vida hoje. Não tá legal? Aceita. Aceitação é, vou fazer diferente. Vou pagar o preço de estar nessa mentoria aqui às 12h12, que é a hora do meu almoço, Camila. Eu tenho que dar um jeito para fazer alguma coisa? Tem que pagar o preço, tem que fazer diferente. Por isso eu honro cada um de vocês que estão aqui. Cada um de vocês. Catinha, falar nisso, ontem eu ia te mandar uma mensagem, mas vou mandar hoje. Catinha é uma terapeuta foda. Uma descrençante amada. Vamos lá. Só pra eu continuar aqui, pra gente fechar e encerrar, pra vocês irem almoçar, né? Então lá. Buscar novos estímulos. Tô colando aqui pra não esquecer de nada. Cuidar do corpo físico. Faça todos os dias. Ah, uma coisa importante. O que é que te dá prazer? Ah, Camila, eu não sinto prazer. Tem repressão aí, uma baita sombra. Não posso sentir prazer. Por que não pode dizer que isso aqui te dá prazer? Ficar 5 minutos em silêncio, o que me dá prazer é eu poder ficar sozinha 5 minutos. Quando os meus filhos vão pra escola, o senhor Lauro já levou, inclusive. Aí eu fico quietinha depois da live, muitas vezes, eu almoço com meu marido e eu tenho o meu momento. E não é um momento de só ir lá e vou meditar, vou lá fazer a minha leitura. Não, eu escutando a minha respiração. Eu escutando o meu divino. Eu não negocio esse momento. Eu preciso do silêncio. Fica 5 minutos com você. Presta atenção nisso. Faça todos os dias algo que te dá prazer. O que é que te dá prazer? Isso é inegociável pra mim. Me dá prazer ficar sozinha, um pouquinho que seja, para que depois eu me reenergizada, quando eu estou reabastecida, posso ir lá fazer o meu atendimento. Posso ir lá dar a minha mentoria. Posso ir lá acompanhar o meu grupo amado. Posso ir lá fazer aqui, trazer essa live, estudar para trazer sempre algo melhor para vocês. O que é que te dá prazer? Você precisa fazer isso todo dia. Não é de segunda a sexta, porque você existe sábado, você existe domingo, é todo dia. Beleza? Muito bem. E 11º, já estou no 11º. Vocês não estão anotando aí? Por favor. 11º. Eu falei pra vocês e agora eu vou revelar como é que eu, Camila, me valorizo. Inclusive para eu dar um valor pro meu atendimento. Ler vale? Vale, Rê, meu amor. Vale sim. Opa, se isso te dá prazer, fazer o que te dá prazer, Estélia. Muito bem, tá? Olha só. Como é que eu me valorizo? Alguém sabe? Deixa eu ler vocês. Hoje eu não li, né? Hoje eu não li. Porque tem dias que eu me perco quando eu olho aqui o chat e aí eu me perco na entrega. Então, tô focada aqui na entrega, tá? Seja o que for, quero. Você nem sabe
sabe o que eu vou falar com você, Catinha? Pode parar. Olha só, digam aqui pra mim, como é que vocês se valorizam então? Como é que eu me valorizo, Camila, na prática, pra gente encerrar essa mentoria? Como é que eu consigo me valorizar? Eu, terapeuta. Kátia, você é uma figura. O senhor Lauro hoje em dia gosta de ficar sozinho. Antes ele gostava de barulho, sabe? Muvuca, já entendeu o valor de ficar sozinho, né? Me digam, como é que eu me valorizo? Como é que que vocês acreditam sobre como é que eu me valorizo? Eu não, tá? Eu tô falando de vocês. Como é que a Estélia se valoriza? Como é que o Lauro se valoriza? Quero saber se vocês estão alinhados aí. Não é nada do que eu falei agora até aqui. É isso também, mas tem algo a mais, principalmente para terapeuta. A Kátia, eu tô rindo do você. A Mara, estamos almoçando. Que bom, estamos almoçando junto, Mara. Que linda, muito bem. Ó, quero saber. Amo o silêncio, Catinha, cuidando de mim, André. Perfeito, isso é básico, André. Você precisa se cuidar de você. Mas como é que eu, de verdade, valorizo? Eu, terapeuta, valorizo o meu trabalho. Eu, terapeuta, valorizo o meu atendimento. Eu, como profissional, me valorizo. Respeitando os meus limites. Miss Lady, também. Perfeito, tá entendendo. Mas tem algo a mais. E é isso que a gente se perde. Foi aí que, quando eu comecei a fazer, e é isso também que vai acontecer no dia 16 de setembro, às 20 horas, lá na nossa Masterclass... Carol Beck, eu não acredito que você tá aqui, minha porqueira. Pagamento. Falando em pagamento, eu espero que você tenha visto a minha mensagem, tá bom? Pagamento, bora lá. Carolzinha, você me deixou até sem rumo aqui, sem graça. Não, pagamento. Não sei o que você tá falando, Carol. Não sei. Ó, presta atenção, Carol. Isso também vai ser pra você, minha bichinha. Meu amor, reconhecendo quem você é. Vanete, também, vamos lá? Margarete, colocando o valor do meu trabalho. Mas se eu não me valorizo, como é que eu vou colocar valor no meu trabalho? Tá me fuxicando, né? Meu amor, que delícia você aqui. Olha só, como é que eu me valorizo? Presta atenção. Conversando com outras pessoas também, Kelinha, você tem que ter novos estímulos, tá bom? E você tem que modelar, conversando com pessoas que queiram evoluir, por exemplo. Se a gente está sempre no mesmo ambiente, recebendo sempre os mesmos estímulos, conversar por conversar, você já vê que não dá liga mais, né? Mas quando eu converso com pessoas que querem muito parecido com o que eu quero, opa, já tô focando na evolução. Também, Elizabeth, vamos lá, vou revelar para vocês. Como é que eu começo a me valorizar, a dar valor no meu trabalho, a dar valor em mim? Prestem atenção. Como é que eu começo essa percepção? Gerando valor na vida do outro. Agora que são elas. Como é que eu me valorizo? Como é que eu consigo, inclusive, fazer com que o outro me valorize? Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu posso fazer um movimento para receber valor também. Se eu me valorizo, eu valorizo o outro e vice-versa. Agora, quando eu gero valor na vida do outro, não precisa ninguém falar nada. Eu já percebi que eu estou contribuindo. Quando eu precisava dos 4 antidepressivos, quando eu estava escondida na minha caverna, quando eu estava toda vítima da minha história, das minhas questões, das minhas condenações, quando eu não tinha uma meta clara do que eu queria viver, quando eu não ia pra vida, quando eu não vivia a minha missão, que era, eu nem sabia que era crença, eu nem sabia que era levar sobre essa nova programação mental. Mas quando eu comecei a ir, mesmo com medo e frio na barriga, vocês podem olhar lá em 2015 foi a primeira aula, o primeiro vídeo, 2016 foi a primeira aula que eu dei, nem apreciei o meu rosto. Hoje é uma das aulas no YouTube, uma das primeiras que eu fiz, na época, grupo Evoluidamente, que mais contribuiu com a transformação das pessoas que passaram por aquela aula. Nem aparecia o meu rosto. Eu tava morrendo de medo. Sabe que dia foi? Dia 19 de junho de 2016. Eu nunca vou esquecer porque foi o dia do meu aniversário. Eu tava na frente do computador. Eu só tinha um desejo muito grande de fazer algo por alguém. Esse é o nosso principal propósito. Além de evoluir, é ajudar o outro. A gente só se valoriza quando vê valor no que nós fazemos pro outro. Não importa como seja.
E esse outro pode ser seus filhos? Pode. Pode ser seus pais? Pode. Pode ser um orfanato? Pode. Pode ser dentro de um escritório? Pode. Pode ser fazendo uma programação de um computador? Pode. Pode ser fazendo o melhor pão? Pode. Só que você tem que ter esse comando interno. Eu só vou começar a me valorizar e as pessoas me valorizarem também quando eu gerar valor na vida do outro. Esse é o grande segredo. Presta atenção. Não importa para quem seja. Eu preciso perceber que eu estou contribuindo. E se for necessário, eu vou contribuir 24 horas. Mas eu preciso fazer esse movimento. Eu preciso gerar transformações. Eu sou um canal. Você, consultora da Liane, é um canal. Miss Leide, você é um canal. Servindo. Ajudando, o professor Hélio fala o tempo inteiro. Ajudando, trabalhando, estudando. Ajudando, trabalhando, estudando. Ajudando, trabalhando, estudando. Mesmo que ainda você não tenha o retorno financeiro, a moeda de troca. É fazer. A Andréia disse, eu me perco em gerar muito valor no outro e ficar ou fixar sem me cuidar. Aí é uma lei, a gente precisa de equilíbrio, por isso o ritual descrençar. Se um dia eu fico sem estudar, sem meditar, sem cuidar do meu corpo, sem fazer minha panqueca como eu falei ontem, e é valor pra mim, eu me sinto mal. Eu preciso voltar direto, eu preciso voltar pro equilíbrio. O que é o equilíbrio? Eu cuido do outro, mas eu não esqueço de mim. Se eu tô desbancando esta lei, se eu tô muito com o pêndulo pra polaridade só pra fora, não vai entrar. E aí a gente pode falar da energia yin, energia feminina. Eu me ajudo e eu ajudo o outro. Como é que eu vou fazer, por exemplo, esta live se eu não cuidei de mim hoje? Não sai uma merda, com perdão da palavra. Como ver valor no que você faz, Sheila? Contribuindo com o outro. Você precisa fazer um movimento de gerar valor na vida do outro. Gerar valor na vida do outro tem que estar tatuado em você, tem que estar fisicamente exposto. Como é que agora eu gero valor na vida do outro? Como é que agora eu gero valor na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu colega, da minha mãe, do meu pai? Como é que agora eu gero valor na vida do meu cliente? Ajudar, estudar e trabalhar. Esse trabalhar não necessariamente precisa ter uma carteira assinada. Mas o trabalhar é, eu estou estudando, eu preciso entregar isso para alguém. Porque se eu só acumular informação, eu só estou acumulando energia. Não tem vazão. E aí tudo tranca. Não tem fluxo. Eu só vou ou eu só fico? Eu recebo informação e fico comigo? Eu preciso levar isso para o mundo. Aquilo que chegou a meu campo, uma informação, um livro, um curso, eu preciso doar. Por que a gente estuda? Ok, primeiro a gente se aplica e depois a gente precisa levar isso adiante, seja para os filhos, para o marido, como eu falei, para pais, não importa. As pessoas que precisam daquilo que você tem vão chegar. Se você não entrega, você tranca o fluxo. Outra coisa, falando de lei, de dar e receber, de plantar e colher. Eu preciso entender que isso é uma lei, assim como a lei da gravidade. Se eu me jogar agora da sacada, eu vou me estatelar no chão. A gente só aprende essa lei na escola, na faculdade. Na escola. A gente esquece que existem leis universais. Lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração, lei de causa e efeito, lei da correspondência, lei do gênero. Existem leis imperando sobre nós o tempo inteiro. E aí, o que você faz? Você, de fato, tem um monte de informação trancado. Não ajuda, não estuda, não trabalha. De novo, o trabalho é, eu contribuo, eu gero valor, eu dou o meu ouvido, eu lavo uma louça, eu levo o filho do meu amigo, do meu vizinho para a escola. Se tá sobre minha, se dá para ser feito, se não vai me prejudicar isso, é equilíbrio, eu preciso fazer. E não é pro outro, é pro todo. Esse é o grande segredo. Quando eu estou contribuindo com o outro, quando eu estou aqui nessas lives, e isso me reenergiza, isso me faz curar, me curar. Eu curo o outro.
quando eu estou fazendo esse movimento. Eu me curo quando eu curo o outro, eu não curo ninguém. Eu sou um instrumento das informações que eu recebo, do que eu testo, do que eu pratico, quase que 24 horas. Poderia fazer mais? Poderia fazer, e estou em movimento de fazer o quanto você está contribuindo. Você só vai dar valor em você quando você perceber que você está gerando valor na vida do outro. Não esquece disso. Você está melhorando a vida de alguém? Tá melhorando? Pronto, você tá no caminho. É todo dia, não é de segunda a sexta não, é sábado, domingo, feriado, sem esquecer de você, sem esquecer de se dar prazer, sem esquecer de colocar o ritual descrençar para funcionar, sem esquecer de usar a posição de produção de mais de testosterona, sem esquecer de cuidar do corpo sim, que é o seu veículo, sem esquecer de olhar pro espelho e dizer, Camila, Carolina, eu te amo. Carolina, eu sinto muito. Clau, eu te amo. Olhando no espelho, foge, né? Uai, é desconfortável? Pra caramba, é desconfortável. Mas é repetição. Você tá cheio de crença que você repetiu a vida inteira. Você precisa começar a fazer diferente agora. É olhar pro espelho e falar, Clau, eu sinto muito. Clau, eu te amo. Clau, eu te perdoo. Não são frases aleatórias, são frases muito fortes. Se você se conecta com o seu olhar, buscando perceber além, se contribuindo para contribuir com o outro, se fortalecendo para fortalecer o outro, tendo amor próprio, colocando limites para poder ajudar o outro. É assim que a gente faz. Certo, minha gente? Lembrando que segunda-feira temos o aulão às 20 horas lá no meu canal do YouTube e de terça a sexta só prosperidade financeira aqui, tá bom? Para você, terapeuta, para sua missão. Né, Rê? Vai lá e faz agora. Minha doutora. É isso aí. Então vamos lá. Não esqueçam, coloquem em prática. Sheila, a Sheila tá dizendo o seguinte: não consigo ver valor no que eu faço pro outro, mesmo vendo toda a transformação, todo o valor que eu gerei. Então, primeira coisa, todos esses 10 passos anteriores, antes do 11º, precisam ser colocados em prática. Junto desse valor, junto desse movimento, junto dessa entrega. Você precisa fazer um movimento interno para depois sentir que o que você entregou externamente contribuiu de fato. Alinhando sempre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Precisa ter essa integridade. Não quero fazer isso, vou lá e faço. Ferrou. Não está sendo íntegra com você. Isso influencia a sua autoconfiança, isso influencia a sua autoestima. Tá bom? Catinho, eu vou mandar mensagem pra você. Gratidão pra todos vocês. Tem descrençante aí. Gratidão pelo tempo de vocês. Peço desculpas pelos choques que muitas vezes eu sei que dou. E segunda-feira eu tô de volta lá no YouTube às 20 horas. Lembrando que o link para participar da Masterclass Missão Terapeuta tá na minha bio. Fechado? Beijo pra vocês. Gratidão pelo tempo. Um ótimo final de semana e coloque em prática, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.